Olá, olá, viajantes! Está começando agora mais um episódio do Pod Passos Viajantes, na sua primeira temporada, que tem por tema Eu Tenho um Sonho. E claro, hoje nós trouxemos dois sonhadores que conquistaram a tão sonhada cidadania italiana. Antes de começar, antes de apresentá-los, eu gostaria de agradecer o Minhas Origens por apoiar esse projeto. Muito obrigada. E então, está no ar o segundo episódio do Pod Passos Viajantes, com eles, Valdir Dominici e Thiago Dominici. Muito obrigada pela presença de vocês, é uma honra recebê-los aqui. Olá, o prazer é todo nosso. Olá, eu que digo mesmo, o prazer é nosso. Muito obrigada pela presença de vocês. E vamos começar com a apresentação. Conte um pouquinho mais sobre a profissão, se apresente pra gente. Meu nome é Valdir Rodrigues Dominici, eu sou casado com a Beth, pai da Bruna, da Lívia e da Sofia. Nós somos uma família de descendentes de italianos e esse sonho começou bem lá na criança, quando era criança, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais. Vou deixar o Thiago se apresentar agora, né? Pode falar, Thiago, se apresenta pra gente. Vamos lá, Thiago Dominici Zanelato, também casado, esposa Janaína, 2 filhos, Gustavo e Ana Alice, empresário, sócio junto com o Valdir na empresa Minhas Origens e afim. Daqui a pouco a gente vai estar se conhecendo melhor. Isso, então conta pra gente como começou, como se iniciou esse sonho, como vocês começaram a querer buscar mais informações sobre seus antepassados. Então, quando eu era criança, a gente ouvia as conversas do pai, do avô, né? Meu avô xingava muito em italiano. E meu pai falava, nós somos descendentes de italiano. E eu já brincava com meus colegas. Falava, não, eu sou italiano. Mas veio a juventude e a gente não esqueceu, ficou de lado. Foi um sonho lá, uma brincadeira que passou. Aquela época não tinha internet, não tinha informações. Mas eu tenho um primo, o Evandro, que de vez em quando ele fala, Valdir, nós somos italianos, vamos correr atrás das informações, vamos fazer, não, agora não dá, não tem dinheiro. Começando a vida, né? Sempre achava uma desculpa, né? Isso. Até que o ano que nós podemos dizer que deu início a esse projeto, a este sonho, foi 2019. O Evandro já estava conseguindo reunir informações da família, já tinha encontrado vários parentes distantes, e eu decidi embarcar nesse sonho, nesse projeto. Uhum. Eu peguei férias em janeiro de 2019, eu fui para São Paulo, fui para Santos, visitei o Museu do Café, procurei informações na antiga hospedaria de Santos, mas todos os arquivos já estavam em São Paulo. Subi para a capital, fui ao Museu da Imigração e lá eu levantei as informações das nossas origens. Eu no meu caso sou tataraneto de Stefano Dominici, que veio para o Brasil com os seus 6 filhos, cujo mais novo, o caçula Giovanni, é o nosso bisavô, e é aí que começa a família Dominici, o nosso ramo da família Dominici no Brasil, né? A partir de Stefano e seus filhos. Muito legal. E conta um pouquinho pra gente como é o museu, porque eu fiquei sabendo que o museu é um passeio bem legal também, né? Museu da Imigração Italiana, o Museu do Café. Isso, no Museu do Café eu tive informações sobre como que era o trabalho dos imigrantes no Porto, né? Uhum. A história, o café é fundamental na vida dos italianos no Brasil. Que eles vieram pra cá por causa da plantação do café. Para o estado de São Paulo, por causa das plantações de café. Uhum. Depois, em 2022, Thiago, foi isso que nós fizemos o curso lá no museu? 21. Eu e o Thiago já estávamos com o nosso projeto em andamento. Nós fomos fazer um curso sobre cidadania no Museu do Imigrante, né? Que é a antiga hospedaria do Brás. E lá tem informações em livros históricos, em equipamentos, em máquinas, em história mesmo, não só dos italianos, é lógico, mas de todas as imigrações que veio para o estado de São Paulo. É um passeio super interessante que eu recomendo para todos, não importa a origem étnica. Já fica a dica de passeio, hein? Onde fica São Paulo? No Brás, antiga hospedaria do Brás, do lado da Estação Brás, perto, né, da Estação Brás, em São Paulo. Olha só. E Thiago, como que entrou? Como que embarcou nesse sonho? Literalmente, eu embarquei, eu vi
o lado carona vazio. Na época, o Valdir correndo atrás de alguns documentos, meio que sozinho. Eu falei, não, vamos lá, vamos agarrar, vamos começar junto, vamos começar a descobrir a nossa origem, o nosso passado, a nossa história. E antigamente não tinha muito esse costume de se guardar, a cultura de passar por um filho, igual existe algumas, como eu posso falar, algumas culturas, exemplo, a japonesa, que consegue passar de geração a geração. O italiano veio para cá, a princípio ele tentou manter essa cultura, casava o filho só se fosse com outro italiano que houvesse ali na fazenda, ao redor, sítios vizinhos. Mas com o tempo, até que igual o Valdir comentou, a tecnologia veio, a modernidade veio, e isso foi migrando, foi havendo essa mexicanização de cultura, de pessoas, de regiões. E aos poucos a tradição foi indo passando. Embora, né? Então, e a gente nesse objetivo de correr atrás, de descobrir, foi onde a gente foi se envolvendo, se apaixonando, gerando essa oportunidade de um sonho se tornar uma profissão também, um estilo de vida nossa, de realizar sonhos, não somente o nosso, de outras pessoas, e estamos até hoje nisso. E como foi o processo da família também? Porque vocês são sobrinhos, né? Tio e sobrinho. Isso. Como que o restante da família recebeu essa notícia? Tipo, eles se adaptaram bem? Quiseram embarcar junto também nessa? Ou teve algum que ficou meio retraído, com medo? Então, o projeto, nós temos que dar todo o crédito ao meu primo Evandro, que ele que sempre desejou e corria atrás. E aí eu comprei o sonho com ele. Quando eu apresentei o projeto, eu sou muito disso. Eu reuni toda a família, falei, tem um projeto para apresentar para vocês, irmãs, sobrinhos. E expus o projeto de correr atrás da cidadania. As minhas irmãs embarcaram de cara, algumas, né, teve uma ou duas que ficou um pouco mais reticente, alguns sobrinhos embarcaram de cara, e teve alguns que nós tivemos que rebocar até entender o que era realmente de benefício que ele teria sendo cidadão italiano. São vários benefícios, né? Sim, são vários benefícios. E aí, no fim, então todos aceitaram, assim, os mais próximos. Sim, do nosso núcleo de família, ou seja, eu e minhas irmãs, a família toda, todos os sobrinhos entraram nesse processo e hoje são cidadãos italianos. Junto conosco embarcou esse meu primo Evandro. Nenhum outro parente quis ou pôde, né? Porque cidadania não é um processo barato, ele tem um custo, né? É um investimento significativo, mas que tem milhares de recompensas. Que se todo mundo entendesse as recompensas, os benefícios que é ter uma segunda cidadania, não pensava nos custos, e sim nas vantagens que terá. É que as pessoas têm que mudar a chavinha, né? Muitos pensam que é um gasto, mas na verdade é um investimento. É um investimento para gerações futuras. Exatamente. Não só para nós, para nossos filhos, nossos netos, bisnetos. É só manter os documentos atualizados no consulado e a cidadania está garantida para todas as gerações. Olha só, gente, vários benefícios. E como foi a migração de tirar a cidadania para vocês, para a família de vocês, e a abertura da empresa? Como foi essa migração? Como se deu o início do Minhas Origens? Nós fomos atrás de parceiros, né? Eu conheci um casal de amigos, o Alexandre e a Renata Bodas, em outros negócios, né? A gente corria atrás de outras coisas e a Renata falou, olha, o Alexandre está começando a uma empresa de cidadania. Eu falei, olha que legal, logo nós vamos estar mexendo com a nossa e vamos te procurar. E foi assim, nós começamos com esse casal de amigos e durante o nosso processo ele viu que eu e o Thiago, nós tínhamos um desprendimento, uma entrega para o projeto e nos convidou para ser parceiros dele. E nós começamos então a parceria junto com o Alexandre e a Renata, eles fazendo a parte Itália, nós fazendo a parte Brasil para alguns clientes. Então, eles são moradores da Itália, sim, então? Sim, são um casal, amigo nosso, que mora na Itália. Então a empresa nunca foi o principal intuito, ela aconteceu? Aconteceu.
Foi fruto, assim, do processo, foi natural. O envolvimento com as pesquisas, com busca de documentos, foi algo que nós desenvolvemos com o nosso processo. O Alexandre e a Renata viram um potencial em nós, nos convidou para trabalharmos com eles e os demais passos foram naturais. Entendi. Eles estavam trabalhando, ajudando vocês no processo de vocês. Sim. E aí viram que vocês tinham certa desenvoltura, assim, pra ir atrás da documentação, dessas coisas, e chamaram vocês pra abrir a parceria. Foi isso mesmo. Olha só. É legal quando flui assim, né? Naturalmente. Nós sabemos que a qualidade de vida também da Itália é totalmente diferente do Brasil, né? Se eu não me engano, ela tá em 29ª de maior qualidade, assim, de vida de todos os países. Mesmo que vocês não tivessem esse sonho de morar na Itália, por causa de ter uma qualidade, uma maior segurança, qualidade em relação à saúde também, pensando já nas gerações futuras, vocês iriam correr atrás disso, mesmo que não fosse sonho de vocês? Pensando na família mesmo. Sim, com certeza. A partir do momento em que nós descobrimos que era viável para nós adquirirmos a cidadania, é um passo que não tinha mais como voltar atrás. Tanto é que o Thiago tá partindo esse final de mês para a Itália. Tá partindo. Vai tocar os Minhas Origens Made in Itália. Olha só. Projetos. E aí, como tá o coração? Calmo. Há momentos que ele dispara de preocupação, você sair da zona de conforto não é fácil. Sim. Diferente, pode ser uma pessoa que não é casada, que não tenha filhos, solteiro, já não é fácil. Imagina pra gente que tem raiz, que tem na cidade, investimento na cidade, filhos grandes, um saindo do ensino médio para o ensino superior, outra ainda estudando. Então, quer dizer, é desafiador. Mas, por um outro lado, também empolgante. Que se a gente se acomodar, a vida da gente perde a graça, fica na mesmice. Então, pra mim, tá sendo, até aqui, então, prazeroso ainda. Uhum. E nesse processo todo, como foi a reação da família de vocês mesmo? Esposa, filhos? Tipo, todos têm vontade, tiveram essa vontade logo de cara? Ou não? Alguns ainda estão retraídos? No meu caso, a esposa falou, vamos tarde, né? Já queria. A gente já tinha ido o ano passado, né? Uhum. Os filhos aceitaram bem, graças a Deus. Achei que ia ter um pouco de resistência aí, né? Porque tem a questão dos amigos, né? Ensino médio, muito apego, né? Mas eles aceitaram. Não, graças a Deus aceitaram muito bem, estão dispostos, já viraram essa chavinha, já estão só aguardando. A família sempre tem. A gente sempre conversa no dia a dia, fala, vocês são loucos. Como pode ter coragem de arriscar para ir para um país que não conhece a cultura, que não conhece a língua, que vai largar tudo aqui? Como você vai largar isso, vai largar aquilo? Para alguns é loucura. Para outros, não. Para vocês é sanidade, é realidade, né? já. Uhum. Não é loucura, é realidade. É um projeto de vida, né? Sim. Só um detalhe que eu gostaria de falar aqui também, que o sonho de emigrar sempre existiu, né? Uhum. No meu caso. Mas um detalhe que eu quero deixar aqui, que há uns anos antes de 2019, que foi o ano que começou, aquele desespero, a situação difícil que a gente vive, né? Eu e minha esposa fizemos um pacto. Vamos emigrar? Vamos. A intenção era ir para o Canadá. Uhum. Vamos preparar todas as coisas para nós emigrarmos. Chegamos em casa, nós estávamos numa pequena viagem. Conversamos com as filhas, começamos a planejar a nossa vida. Isso foi em 2017, início de 2018, não tenho mais certeza. Mas começamos a planejar a nossa vida para a imigração. Aí veio o projeto da cidadania italiana. Veio a pandemia, que atrasou um pouco mais. Sim. Mas esse projeto continua. Mas tem os percalços, né? Eu tenho 2 filhas que já são adultas e independentes, que vão seguir o caminho delas, e nem sempre é com a gente. Uhum. Eu tenho a minha sogra, que também já está com uma idade avançada para emigrar com a gente, ela mora com a gente e vai ser um pouco mais complicado. Então dá aquele temor, principalmente na minha esposa. Sim. Mas o projeto continua de pé, de toda a família. Você citou a pandemia. Durante a pandemia, o processo de pandemia, que foi aquela loucura, né?
Hoje parece até mentira que nós vivemos tudo aquilo. Mas teve alguma insegurança em relação, durante esse momento, assim, em relação à documentação, ao processo? Não, da nossa parte não. Só Foi tudo atrasou nós conseguirmos tirar o documento do meu antenato, que é o Giovanni, que dá origem à nossa cidadania, na Itália. Atrasou por causa disto. Uhum. Mas abrindo as comunes, o processo fluiu normalmente. Foi tudo normal. Tudo normal. Entendi. O Thiago, então, tá com a viagem marcada, né? E quais são as suas expectativas, assim, de conhecer a Itália, conhecer a Europa? Finalmente, depois de tanto tempo, né? Quais são as expectativas, assim, e seu sentimento? Eu venho há 2 anos nesse projeto, preparando a família, preparando financeiramente, que a gente sabe que dificuldades, percalços tem, até porque quando a gente chega ali ainda tem inúmeros documentos ainda para ser legalizado, são alguns documentos que ficam pendentes, que você só tira presencialmente lá, exemplo, alguns documentos você só faz a partir do momento que você for residir lá. Então eu sei que o período que a gente vai chegar lá a partir, exemplo, de dezembro, eu vou estar de férias ainda. Vai ser dezembro, janeiro, vai ser meses de férias para mim. Uhum. Então a gente quer aproveitar esse período, sim, já realizando o sonho. Então ali viver esse sonho, tentar viver esse momento, essa lua de mel, vamos assim dizer, que todo começo é a lua de mel, o máximo possível. Depois a gente tem que voltar para a realidade do nosso mundo, focando sempre no trabalho. Uhum. A gente não pode esquecer nunca disso, porque o nosso sonho nasceu, teve um empurrãozinho através da nossa cidadania, desse reconhecimento, e paralelo a isso veio também o compromisso nosso como trabalho, que é o Minhas Origens, né? Uhum. E o foco de vocês é ficar na Itália? Ou vocês têm outro interesse? Porque a gente sabe que quem tem o documento italiano tem mais facilidade para entrar em outros países também, né? Tem livre acesso lá na Europa. O foco de vocês é Itália? Sim, é Itália. Até uma brincadeira, né? Outro dia minha esposa ela falou: "Pô, se você fosse rico, você iria morar onde?" Eu falei: "Na Itália." Independente. Se você fosse muito rico, eu falei: "Na Itália." E se você fosse super rico? Eu falei: "Na Itália." Quer dizer, não tem uma outra opção no momento. É lógico, é uma brincadeira saudável. O nosso foco é a Itália, é o norte da Itália. Uhum. Mas, se for necessário emigrar para outro país, estamos disponíveis. Temos a Europa toda como casa. Sim. E a facilidade que o passaporte italiano dá de emigrar para outros países, ou então de ter uma entrada facilitada como turista em outros países. Uhum. E por que você fala norte da Itália? Tem algo especial assim no norte da Itália? Uma facilidade maior? Porque a Itália ela tem uma divisão simbólica entre norte e sul. O norte é altamente industrializado, uma população de um poder aquisitivo melhor. Uhum. E o sul ele é uma área mais agrícola, uma população com poder aquisitivo menor. Essa é uma divisão que o governo italiano tenta diminuir a distância entre elas, mas a infraestrutura é muito boa em todo o país. Não é questão de infraestrutura, e sim de poder aquisitivo da população. O sul é mais agrícola e turístico. Bom, a Itália inteira é turística, né? Uhum. E o norte é mais industrializado, mais rico. Entendi. Nos últimos dias também, há um tempinho atrás, a gente ouviu que a Itália estava passando por um momento de crise econômica, é verdade? Então, Jennifer, o mundo está em crise, né? Após pandemia ainda não houve uma recuperação total, mas a Itália ela tem muito emprego, falta mão de obra qualificada. Eles estão procurando pessoas qualificadas no mundo todo para trabalhar. E o brasileiro, ele é muito dinâmico para isso. O brasileiro se dá bem em qualquer lugar do mundo. Então, não olhe para as crises, olhe para as oportunidades. Exatamente, olha que frase bonita. E você, Thiago? Ele falou que pensa no norte também. Qual região, assim, da Itália você pensa em seguir? Se você quer ficar na Itália mesmo, ou tem algum outro lugar que você pretende ir depois? Não, o foco meu, da minha família, é permanecer na Itália. Já criou todo um roteiro para ali.
A princípio, a gente chega em Roma, vai ficar ali alguns meses. Não definimos ainda o período exato. E o nosso objetivo depois é subir para o Vêneto, parte da região norte, mais especificamente na Verona, na província de Verona. Aham. E ali, próxima de Verona, definir uma comuna ali, uma cidade. Sim. E vamos falar sobre vistos. Sim. Um sonho de consumo, assim, que eu mais ouço falar é visto americano. E Sim. também é um... Tá, assim, é um jogo, né? É um sonho de consumo, mas também é uma frustração, porque muitas pessoas tentam, não conseguem. Só que o visto italiano também tem muitos benefícios, até mais benefícios que o visto americano, né? Conta um pouquinho pra gente dos benefícios do visto italiano. Então, eu tenho amigos que já tentou o visto americano 2, 3, 4 vezes. Isso tem um custo. Uhum. E não deu certo. Tipo, não deu foi certo, aceito. não foi aprovado. Uhum. Então ele não conseguiu. E o que ele gastou para ele e para a família na tentativa de tirar o visto americano... Que nem é algo pra vida toda, né? Tem a não, duração só de 10 visto, anos. um visto. Ele teria feito a cidadania italiana e teria acesso livre aos Estados Unidos todas as vezes que ele quisesse viajar para a Disney. Pois é. E na Europa tem Disney também, né? Sim, a Euro Disney tá lá. Tá lá. E lá ele é cidadão, seria cidadão. Uhum. E tem algum país, assim, que o visto americano não é aceito? E, tipo assim, quem tem o visto americano? Passaporte americano, perdão. Tem algum país que o passaporte americano não é aceito e o passaporte italiano é? Qual é o peso do passaporte italiano? O passaporte italiano, né, Thiago, ele é o segundo passaporte mais valioso do mundo. Nossa. Só perde para o japonês. Uhum. Mas vamos fazer uma comparação, porque um americano, claro que ele pode entrar em qualquer lugar do mundo também, com o seu passaporte, com seus vistos, mas ele vai ter uma forte rejeição em muitos países, né? Alguns países da América, no Oriente Médio. Uhum. E um italiano teria menos rejeição. E no nosso caso temos uma vantagem. Nós podemos até falar, eu sou brasileiro. Que nós seríamos bem vistos em muitos lugares. Em quase todos os lugares. Uhum. Teríamos a vantagem do passaporte europeu e sermos brasileiros também ajudaria muito. Uhum. Então, pode falar. Um exemplo disso, brasileiro que quer ir para os Estados Unidos tem que tirar o visto, fazer todo aquele trâmite ali. Hoje, exemplo, eu sei que tá a média da fila de espera no consulado americano quase 2 anos. Ainda correndo o risco para depois levar um não ainda, né? Sim. E tem um custo isso, né? Vocês sabem custo. mais ou menos o custo que tá um visto americano hoje? São, se eu não me engano, a taxa lá você paga $160. Mas em média hoje, no geral, você vai gastar uns R$2.000. Por pessoa. Por pessoa, no mínimo. Uhum. E aí pode continuar. Só que um exemplo. Para o americano vir para o Brasil, ele também tem que fazer esse mesmo processo que a gente faz daqui indo para lá. Uhum. Já quando você, por ser um descendente italiano, ter a sua cidadania reconhecida, você tem esse visto eletrônico automático. Você consegue online, tira ele sem burocracia, com maior facilidade. Não precisa enfrentar fila? Não precisa. Online, em 24 horas está disponibilizado para viajar. Olha só. E aí para qualquer país? Ou tem algum país que... Olha, para a maioria dos países, os acordos, né, com a Itália são vistos eletrônicos. Então, quais são, tipo assim, os benefícios e as qualidades de uma documentação italiana num geral, assim? São vários, né? Isso, uma cidadania europeia, no caso, Sim. porque isso serviria para o português, europeu, né? serviria para o português, para o espanhol, que aqui no Brasil tem bastante descendentes também, seriam mais ou menos igual. A comunidade europeia, no momento, está composta por 28 países. Nesses 28 países, um cidadão europeu pode morar
trabalhar e estudar livremente. Uhum. Essa é uma das vantagens. É mais ou menos como funciona o nosso Mercosul aqui, né? Eu diria o europeu funciona até melhor, até né? mais. Uhum. É como você sair de São Paulo para ir para Minas. É bem não tranquilo. Não tem que se identificar nada. Entendi. Burocracia é bem pequena, então. Sim, dentro do espaço da comunidade europeia, total. Tem alguns países que fazem parte da União Europeia, mas não faz parte da comunidade europeia. E tem algumas restrições, estão naquele processo ainda de aprovação, mas dentro do espaço comum europeu, nós temos liberdade de ir e vir. Uhum. Eu conheço, meu sobrinho tem uma amiga, né, ela mora em Portugal, e ela foi para a Áustria com 160 euros, passou o final de semana e voltou. A gente segue um podcast de cidadania, que o apresentador passou 2 semanas na Croácia, com hotel e alimentação, combustível, ida e volta, com 500 euros. Então é uma outra qualidade Sim. de vida, né? Eu lembro que na época que eu tava em intercâmbio, a gente encontrava passagens aéreas entre países da Europa por 5 euros, 3 euros, promocionais, assim. Eu comprei. É que eu peguei a pandemia, né? Em fevereiro, tava, assim, alastrado já lá. Então não deu pra fazer, mas eu comprei as passagens. Eu ia fazer um mochilão saindo de Portugal pra Áustria, da Áustria pra... acho que era Egito, e do Egito pra Roma. Mas acabou não dando certo. Mas eu paguei, assim, 30 euros tudo. Que aqui, com mesmo. 30 reais, a gente... Sim. Mesmo se converter com 150 reais, a gente não faz nada. Malemar vai pra... Malemar, que palavra péssima. Mal vai pra São Paulo, né? Então a diferença é gritante, né? Sim. Essa é uma das vantagens, né? De ser um trabalhador comum na Europa comparado com o Brasil. Nós, meros mortais, aqui no Brasil, não temos condições de tirar férias 2, 3, 4 vezes por ano. Na Europa, tem pessoas que trabalham somente no verão. E conseguem se manter. Eles têm qualidade de vida no verão e no inverno. É outra realidade, né? É outra realidade. Literalmente. Em relação a salário mínimo lá na Itália, você falou sobre o ganho do verão já dá pra se manter, né? Salário mínimo em relação à alimentação, em relação a essas coisas mais básicas, como que é? Tipo, tem tanta diferença igual aqui ou você consegue... Lá, por lei, não tem um salário mínimo estabelecido por tem. lei. Não tem. Que nem Portugal tem. Uhum. Foi até tentaram votar, eu acho, mês passado, algo a respeito disso, mas não deu certo. Mas vamos pôr aí, pra gente ter, em média, uma compreensão. Hoje, um trabalhador simples lá, sem especificação de cargo, nada, vai ganhar um operário, uma faxineira, uma cozinheira. Média de líquido, uns 1.300 euros. Bastante. E o poder de compra é muito bom. Alimentação, assim, essas coisas mais básicas, assim, higiene pessoal. Sim. Você consegue comprar o básico e ainda sobra dinheiro. Tem diferença. Hoje eu acho que pra você manter uma casa, eu já vi um rapaz e a família dele são em 4. Eles gastam mensal com parte de supermercado 400 euros. Nossa. Ainda hoje eu vi um outro rapaz que fez uma postagem, o que eu compro com 50 centavos de euro. Aí ele apresentava, como no supermercado, começou a apresentar vários produtos que conseguia comprar com 50 centavos, né? Eu lembro que o pacote de arroz eu pagava 30 cêntimos no pacotinho de arroz. Tipo, 30 centavos é surreal de diferente. E vocês não fazem só a documentação italiana, né? Vocês fazem também a espanhola, a portuguesa? Nós prestamos assessoria completa para a cidadania italiana. E com parceria nós trabalhamos também com qualquer cidadania europeia. Temos parceiros que nós abraçamos junto com eles e fazemos qualquer cidadania europeia. Então vai além da italiana. Vai além. Qualquer país europeu vocês conseguem? Sim. A pessoa tendo descendência, tendo direito, dentro das leis do país, nós conseguimos tirar a cidadania dessa pessoa. E em questão da cidadania italiana, tem mais de uma forma, assim, de dar entrada nos processos, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente quais são esses processos. Quais as formas de entrar?
São 3 tipos, pelo menos, as mais simples, vamos assim dizer. Via consulado, através do consulado que tenha no seu estado, ou se no seu estado não estiver, provavelmente você é indicado ao lado, que sempre tem um que corresponde, que esse é chamado a administrativa, né? Dentro da administrativa também tem a administrativa presencial, para quem quer ir tirar lá na Itália, e também temos a judicial. Uhum. Qual que é a diferença de cada uma? Conta um pouquinho mais pra gente. Diferença? Vamos pegar exemplo aqui o nosso estado de São Paulo. Hoje, se você for dar entrada pela administrativa consular, você preenche todos os requisitos, você entra numa fila de espera. Eles chamaram esse ano quem deu a entrada em 2013. Nossa! Quer dizer, tem no mínimo pelo menos uma fila de espera de 10 anos. Uhum. E desde fevereiro está fechado o link onde você consegue se cadastrar. Tem essa dificuldade. Uhum. A presencial é você levantar toda a documentação, porque a mesma documentação serve para ambas. Vai ser a mesma documentação. Presencial você vai levantar... o gasto é o mesmo. O gasto é o mesmo. Uhum. Com documentação, sim. Com a documentação, sim. Tá. Aí o consulado o que começa não. a diferenciar é que o consulado oficialmente não tem custo. Uhum. Você vai pagar apenas uma taxa. A administrativa local é a mesma documentação, você vai ter que pagar a hospedagem mais algumas taxas na Itália. Porque você tem que ir pra lá. Tem que ficar na Itália, exatamente. E como que é esse processo? Tipo, a pessoa fica lá... Normalmente é por conta da pessoa. Existem algumas empresas que fazem toda essa assessoria, né? Você tem que ir, conseguir uma residência, fixar uma residência que você precisa ter o endereço de residência para apresentar. É um processo que demora hoje, em média, aí, na boa sorte, 3 meses, mas a média hoje é de 5 a 6 meses, você tendo que ter condições de se sustentar lá. O custo fica muito mais caro, né? Hoje é o processo mais caro que está tendo, é o via presencial. Entendi. E o terceiro? O terceiro é o que nós atuamos, que é o via judicial. O via judicial surgiu nada mais por causa que entre Itália e Brasil existe um acordo, qual é? Você é descendente, você entrou com o pedido de reconhecimento. Tanto lá e cá tem um acordo que no máximo em 2 anos deveria expedir esse documento. Então, como o Brasil, para variar, não cumpre a parte dele, abre-se essa brecha, então, que através de lá... Essa brecha seria uma falha. Falha no sistema. É uma falha no sistema, porque os consulados brasileiros não dão conta da fila. Entendi. Então, eles não conseguem atender em 2 anos. Eles Nossa, alegam 2 que não anos tem é bastante funcionários suficiente para isso. Uhum. Então, o processo, na verdade, o processo judicial, ele tem 2 variantes. O Dante Causa, que é aquele italiano que deu origem ao direito de cidadania, até 1948, as mulheres não passavam cidadania. As mulheres não. As mulheres só adquiriram direitos sociais nessa área, principalmente na Itália, após a Segunda Guerra Mundial. Então, toda mulher que teve filho antes de 1948, ela não transmitia cidadania para os filhos. Então, surgiu o judicial para poder suprir essa demanda. Houve um caso que uma mulher teve 2 filhos, um nasceu antes de 48, outro após 48. Um teve e outro não. Um tinha direito, outro não. O que não tinha direito, então, na justiça ganhou. Então, deu jurisprudência e abriu-se essa porta para todas as pessoas que tinham uma ancestral mulher antes de 48 a requerer a cidadania via judicial. Aí, com este direito adquirido, abriu-se a porta para nós alegarmos, os advogados italianos que trabalham nessa área, alegar que os consulados no Brasil não cumprem a lei dos 2 anos, de 780 dias, na verdade. E pedir também judicial para aqueles que estão ingressando via consulado e não são atendidos. E é esse ramo que eu e o Thiago e os nossos parceiros atuamos. Entendi. E conta mais como funciona assim, o trabalho de vocês. O processo em si consiste em 2 etapas, Brasil e Itália. Aqui no Brasil,
De repente começa a me perguntar, mas como eu faço para saber se eu tenho direito, como eu vou provar que eu sou descendente italiano? O único meio que nós temos é mediante certidões. Provar que você, teu pai, era um descendente, puxar toda essa linhagem, como a gente diz, construir a árvore genealógica. Uhum. Primeiramente, a gente tem que saber se o italiano que veio foi teu avô, teu bisavô, teu trisavô. Na italiana não tem limite geracional. Então, a gente pega, mediante certidões, a gente tem o costume de construir de baixo para cima. Porque pegar da primeira lá de cima, às vezes dá um pouco de trabalho. Uhum. Então, a gente começa a sua, a do seu pai, a do seu avô, e suponhamos que seja o seu bisavô. A do seu bisavô, que a gente vai conseguir comprovar com uma original italiana. Aí, tendo toda essa documentação, a gente entra num processo de apostilamento, num processo de transcrição dela, de tradução dela, uhum. Deixa dentro das normas específicas que a parte jurídica da Itália reconhece que é um documento legítimo, legal, para ter esse valor. A outra etapa é a parte jurídica lá na Itália, onde um advogado italiano, a maioria pelo menos é italiano, uhum. Existem alguns brasileiros... Ou com direito de advogar na Itália, né? Que já fez esse reconhecimento de advogar lá na Itália, entra com esse processo de requerendo esse reconhecimento. Porque na verdade o pessoal fala, que jeito que eu faço para mim ter? Na verdade não é ter, você já tem. Nada mais isso você é um direito né? Para a Itália, todo descendente italiano é um italiano. E a descendência iure sanguinis, né? Descendência de sangue. Uhum. Então, você já a pessoa não sabe, mas para a Itália ela é italiana. Olha só. Às vezes a pessoa acha que é do sobrenome. Não. A gente conhece pessoas que não tem mais o sobrenome do italiano e tem o direito. Por quê? Por causa que o direito, como o Valdir disse, é do sangue. Uhum. Esse direito você já está no teu DNA, né? Está no DNA, vamos assim dizer. E só cabe a reconhecer esse direito. Por falta de informação dos italianos quando vieram para cá, dificuldade de acessibilidade. Exemplo, eles vinham de navio, às vezes eles vinham até contratado para vir trabalhar no interior, onde de um país que não conhecia, para uma região que não fazia nem ideia. Às vezes eles desembarcavam ali em Santos, subiam para o Brás, na hospedaria, e dali os encarregados dos fazendeiros buscavam a família e levavam a família direto para fazenda. E a nossa região tem muito descendente, sim, né? Muito. Os italianos que chegaram no Brasil, em São Paulo em particular, no final do século XIX, 99% veio para trabalhar na cultura de café no interior paulista. Uhum. Por isso que a nossa região tem muitos descendentes de italiano. Porque aqui também tinha muita plantação de café, né? Sim. Entendi. E então, atualmente, a melhor forma assim, que vocês mais recomendam é essa terceira opção, a jurídica. A judicial, ela é interessante, né? Ela é interessante por causa que nós não precisamos sair do Brasil. Uhum. Nós levantamos a documentação, a família levanta a documentação, ou ela corre atrás sozinha, como nós fizemos no início, com parceiros italianos, porque não dá para fazer sozinho, coloca na mão do advogado, ele vai lá, apresenta para o juiz dá o deferimento, porque, como o Thiago disse, não é que nós vamos nos tornar italianos, nós somos italianos, o que vai provar são as certidões. O juiz só vai dar o reconhecimento no direito, ou seja, se o advogado analisar a documentação, ver que não há nenhum documento com falhas de tradução ou com nomes que fogem muito da grafia original, é causa ganha. Você não vai entrar no tribunal para saber se você tem direito. Entendi. Você vai entrar no tribunal para reconhecer o seu direito. Então não é como o visto americano, assim, que corre muito risco de não ser aceito. Não. Provavelmente... O advogado, se você tiver um bom advogado, ele analisando a documentação, corrigindo as possíveis falhas, é apenas o tribunal é uma legalização daquilo que por natureza você já é, que é um italiano. Por isso que é bom, né, já ter um profissional lá que vocês conhecem
tem essa confiança, né? Sabendo que ele vai fazer o trabalho. Sim, eu sempre brinco, eu digo que quando nós iniciamos o processo, se eu soubesse que ia dar metade do trabalho que deu, eu teria contratado uma assessoria. Ia facilitar muito. Ia facilitar muito. Mas, como nós dissemos no início, a expertise que nós adquirimos nos torna apto a saber todos os caminhos e facilitar a vida de pessoas que querem também ter o seu direito reconhecido. Que também tem essa dificuldade também. Sim, é muita dificuldade, é muito trabalho. Porque tem muitos detalhes, né? São vários processos. Sim. E os clientes, eles perguntam, e nós respondemos. E mesmo assim fica dúvidas. Outro dia eu estava contando os áudios que eu passei para um grupo meu. Eu comecei a listar todos os passos que eles teriam que dar. Deu mais de 2 horas de áudio. Eu falando, gravando e enviando mais de 2 horas de áudio. Para depois, dia após dia, essas perguntas serem repetidas para mim e serem respondidas por mim e pelo Thiago. É, porque é um processo que, querendo ou não, muitas pessoas têm dúvidas, Gera né? muita dúvida. E, pode falar. Não, a gente acabou aqui, a grosso modo, explicando, né? Mas é um processo detalhado, sim. Algumas certidões são tiradas aqui no Brasil de não naturalização, como a gente não disse. Questões, como o Valdir viu, questões de caligrafia, de correção de nomes, abrasileiramentos que temos e muito. Esses dias eu estava conversando com uma família que estava interessado e expliquei para ele, falei, olha, todo Giovanni italiano virou João aqui no Brasil. Sim. João, todos. Giovanni é João, Stefano é Estevão, Giuseppe é José. Aí ele olhou para a mulher dele e falou, por isso que o tio João chamavam ele de Giovanni. E ele não entendia isso aí. Olha só. Mas há casos que às vezes não precisa correções, entendeu? A gente pega a família e fala, não, eu já corrigi tudo, a pessoa gastou dinheiro à toa, que não havia essa necessidade, porque hoje o advogado que está na frente do processo, então ele sabe o que o juiz está aceitando. Por isso que, como o Valdir falou, essencial hoje é uma assessoria. No mundo que a gente vive hoje, de informações, de mudanças de leis constante, a assessoria agrega. Alguns clientes chegam na gente e falam, então, eu tô tirando documentação, eu tô atrás do óbito. Eu falo, parou. Não precisa de atestado de óbito para a cidadania judicial. É um trabalho a mais que a pessoa faz. É um gasto a mais. A gente só pede um atestado de óbito, uma certidão de óbito para alguém, se nós tivermos necessidade de alguma informação que nós não estamos achando e naquele óbito vai ter. Porque para o judicial, você prova a tua descendência com nascimento e casamento. Nascimento e casamento. O óbito não tem necessidade. Entendi. Então tem pessoas que gastam dinheiro 2, 3 vezes por não ter alguém que os oriente. E pelo simples fato de achar que não precisa de uma assessoria, né? Eu consigo fazer sozinho, né? Sim, ninguém faz nada sozinho nesse mundo de hoje, né? A gente sempre precisa de ajuda, exatamente. E qual é o tempo, assim, de demora mais ou menos do processo judicial? Vou dar um exemplo, assim, do processo da família de vocês. O nosso processo durou 1 ano e 7 meses. Olha, mesmo com a pandemia, foi um tempo curto, né? Sim. Não, aí vamos descontar. Foi da entrada do tribunal até a homologação do juiz, né? Até ele dar o trânsito julgado, né? Mas antes disso teve a preparação da documentação, sim. A gente fala para o cliente não se desesperar, uma média de 2 anos para levantar todos os requisitos e o juiz dá o trânsito julgado no processo. Alguns mais rápido. Nós tivemos um caso semana passada de uma cliente nossa que deu entrada no tribunal quase 1 ano depois do que nós e saiu pouco tempo depois que o nosso, quer dizer... Ela deu entrada depois e conseguiu Mas aí vem os detalhes. O nosso processo tem mais de 50 documentos. O dela é 3. Então mais pessoas, o número de pessoas também interfere. Sim. E no caso da judicial, se você fizer em grupo, todo mundo que está ligado ao dante causa, aquele ramo do italiano, pode fazer num grupo só. Aí minimiza custos também, né? Entendi. Isso é muito interessante na judicial. É mais interessante ter uma família se reunir para ir atrás. Porque cada vez que inicia o processo é o mesmo
custo. Aham. Se você fizer sozinho ou se você fizer em grupo. A diferença do grupo é Dá que pra dividir os custos. aumenta um pouquinho, mas dá para dividir. Aham. Se um grupo se encerrar e o outro grupo da mesma família quiser fazer, vai ter que fazer os mesmos passos novamente. Entendi. Então, tipo, se alguém da tua família agora, vocês já têm vocês já são, né, cidadãos italianos. Tem um primo que não quis entrar junto com vocês, mas aí agora quer começar. E aí? Ele tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Vou solicitar a certidão do nosso antenato na Itália. Então, a grande vantagem, se houver um outro grupo dentro da mesma família, é que eles vão pegar o caminho trilhado. Eles já vão saber onde estão todas as certidões, se foi feito correções, já vai pegar as certidões corrigidas, mas o custo será o mesmo. Só vai ter esse diferencial. Aham. Agora nós teremos as perguntas do Instagram que nós deixamos lá, a caixinha de pergunta lá no Instagram. E antes de ir para as perguntas do Instagram, agora que o Thiago vai para a Itália, vai otimizar esse trabalho de vocês? Vai facilitar? Ou vai continuar a mesma coisa? Vai facilitar porque o Thiago ele vai fazer uma parte na Itália que nós contratamos parceiros para fazer por nós, né? Uhum. Vai ser o diferencial vai ser esse. O Minhas Origens atuará Brasil e Itália. Vai continuar o processo vai ter alguma facilidade em relação a tempo, custo? Não, porque nós trabalhamos com excelentes parceiros que nos atendem prontamente. Ai, O que Thiago ótimo. vai apenas internacionalizar o nosso Olha só, sonho. minhas origens Isso. vai Minhas ser Origens dupla internacionalizada. cidadania. Que chique esse povo, Aham. gente. Então vamos lá para as perguntas do Instagram. Primeira pergunta. Qualquer pessoa pode tirar cidadania italiana? Não. Tem que ter a descendência. Tem que ter pelo menos um Isso. Um sanguinho, antenato, né? um avô, um bisavô, por parte de pai, por parte de mãe, Uhum. que veio da Itália. Até qual Sem geração? limite geracional. Ah, não tem Italiana limite de sem limite. Desde Diferente. que se prove através das certidões, sem problema algum. Eu achava que tinha um limite, tipo, até tatara. Tecnicamente tem. Aham. Depende da fundação do Reino da Itália em 1860. Antes não dá para provar que a pessoa... Por falta de exatamente. documentação. Até porque não existia Itália, né? Eram vários reinos independentes. Entendi. Então vamos colocar um limite. Quem nasceu antes de 1860, possivelmente o seu antenato, né? Uhum. Não teria direito à cidadania. Mas também, dificilmente, naquela época, vinha alguém para o Brasil. Então, Entendi. 99% dos que têm um ancestral italiano têm direito Consegue. à cidadania italiana. Perfeito. Quanto custa em média um processo? É variável. Uhum. Por causa se a pessoa vai fazer individual, se ela vai fazer coletiva, mas tem custos fixos que não fogem. Então eu diria que a pessoa tem que estar preparada emocionalmente, E financeiramente, sabendo que ela está fazendo um investimento Uhum. e não tendo um gasto. E de preferência ter uma família grande, assim, né? Tipo assim, não ter uma família grande, mas que as pessoas da Sim, família pessoas que comprem se o projeto. reúnam. Aham. Porque uma pessoa só fica Uhum. um pouco inviável. Quanto tempo demora o processo? Vocês já comentaram Sim, sobre, em né? média 2 anos. Uhum. Cônjuges entram no pedido de cidadania? Não. Ele teoricamente, ele não tem direito algum, porque quem tem direito é o descendente. Uhum. Mas se chegar um momento, falar, não, olha, eu estou de mudança para a Itália, aí sim, a partir desse momento, chegando lá, ele pode entrar com um requerimento de um permesso para ele estar legalizado ali dentro. E também, no caso do cônjuge, ele pode pedir a cidadania por matrimônio, comprovando que tenha 2 anos de casado com um italiano. Uhum. Aí, imediatamente, eu tenho um tempo Não, também? aí é uma outra dinâmica. Essa pessoa terá que fazer uma provinha de italiano, vai ter que ter todas as provas, é um outro processo. Ah, entendi. É só quando a pessoa já estiver morando na Itália. É igual se ela tiver a opção, se ela quiser optar por naturalizar. Uma outra opção também, Uhum. né? Entendi. E tem essa opção, a pessoa que não tem o direito da cidadania pode se naturalizar italiano. Eu acho que depende do caso. Por exemplo, eu quero me naturalizar italiano e vou ir pra lá. Você tem Você que não morar vai um conseguir. tempo lá, Porque, né? acho, pra naturalização, Sim, aí você no tem caso é adquirir a cidadania italiana por trabalho. Ter trabalho fixo, Por estudo. estudo. Uhum. Sim.
mas parece que está sendo uma... E também quem se naturaliza perde o direito à cidadania do país de origem. Mas está tramitando no Congresso, já foi aprovado? Já foi aprovada do Brasil, você não perde mais a brasileira. Ai, Sim. Dupla No naturalidade. nosso caso, cidadãos italianos por sangue, continuamos brasileiros e italianos. Agora, quem se naturalizava é que perdia. Entendi. E agora já Agora, continua. não. Olha que bom. Tem uma aqui que falou assim: nós já demos entrada nos papéis da cidadania. Qual o tempo médio da fila? Então, depende em que estado essa pessoa mora, qual consulado atende ela. No caso de São Paulo, que é o Consulado Geral Italiano de São Paulo, São Paulo, são 10 anos de fila para depois da entrada na documentação, e vem aquele prazo médio de 2 anos que nem sempre, infelizmente, o consulado consegue cumprir. Então, pelo consulado, ela vai aí mais uns 10 anos. Chega a ser até 14, 15 anos, eu ouvi casos. Ui, é um tempão, hein? É só para quem tem pensando apenas nos filhos, né? Lá na frente e tal. Entendi. Então é isso, gente. Muito obrigada. Nós agradecemos. Não se esqueçam de seguir o Minhas Origens lá no Instagram também. Entrem em contato. Como que tá o Instagram? Minhas Origens Cidadania. Tudo junto. Tudo junto. Não se esqueça também de seguir jennifer.malila e @passosviajantes. Se inscrevam no canal, curtam, comentem o vídeo, falem o que vocês acharam do vídeo. E muito obrigada, pessoal. Eu tenho um mimo pra entregar pra vocês. Muito obrigado. Forma de agradecimento pelo apoio, pela presença de vocês. E nós nos colocamos à disposição do Passos de Viajantes sempre que você quiser bater um papo com a gente. E dizer para os seus espectadores, os seus seguidores, que nós estamos aqui para auxiliá-los nesse espaço da cidadania, se o desejarem. E ajudar eles a realizarem os sonhos, Sim, né? De conquistar. Cidadania é a realização de sonhos, né? Isso aí. E tudo a ver com esse programa, né? Sim. Ó, eu tenho um mimo pra vocês. Olha só, muito obrigado. Ó, gente, é a nossa necessaire de Passos Viajantes. Aí, ó. Você nasceu pra voar. Thiago já vai poder levar pra Itália. Sim, com certeza. Aí ele vai gravar um vídeo lá no Duomo de Milano. Exato. Com a necessaire. Poste várias fotos. E ó, gente. Ó, batendo as asas esse mês. Todo mundo que tiver o interesse, que querem tirar mais dúvidas, que querem conhecer mais, saber mais como funciona o processo de cidadania italiana, cidadania portuguesa, espanhola, qualquer cidadania da Europa, entre em contato com eles. Eu vou deixar o número de telefone deles aqui embaixo na tela. E aí vocês conversem, chamem eles pra conversar. E nós também temos um presente para os seus seguidores. Olha lá! Todo mundo que chegar até nós dizendo que nos viu no Passos de Viajantes terá um desconto especial na fase de assessoria. Olha só, gente, imperdível, hein? Eu quero vocês, todos vocês, inclusive a minha família tem direito também. Eu quero vocês indo lá e conversarem com a galera do Minhas Origens e falando que conheceram eles através do Passos Viajantes. Muito obrigada, meninos. Obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui. Obrigado. E até o próximo programa, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau.